Ah, vocês vão pra lá? De boa, né? Quando ela decide trabalhar, ela vem pra cá. Beleza. Que isso? Hoje nem teve expediente de ouvir. Semana passada eu vim na quinta. Sua Maninho vai dar um show de história hoje, se preparem. Então vamos lá. Paramos em Proclamação da República, sua mãe. Proclamamos a República. Sensacional. Por que todo mundo do EB não trabalhou e eu trabalhei? Porque hoje é dia do... Eu sei que é dia do EB, mas já não é que é. Hoje é dia do índio. Oh, foi tu que respondeu a mensagem, foi? Exército Brasileiro. Tu respondeu, mandou uma mensagem. Ô, pessoal, proclamação da República, não é isso? Então, esse procedimento faz com que o nosso país entre, diríamos, em termos de sistema de governo, modernidade, não é? Era o único que era monarquia, agora nós somos iguais aos demais. Agora nós somos o quê? Agora nós somos uma república também, tá? Essa proclamação, você sabe que ela vem de toda uma situação de crise do Império, de anacronismo. O Império ficou atrasado demais, né, gente? Vemos, convenhamos. Depois do imperador aqui, vai cair quem? Vai cair o da Rússia, vai cair o da Turquia, e eles no início do século XX. Não é? Então, quer dizer, o nosso foi dos últimos que caiu, não é? Embora fosse tecnicamente uma monarquia constitucional, nós sabemos que ele tinha todo o controle sobre a estrutura política e administrativa do país. Não é isso? O poder moderador ele concedia isso. Era um absolutismo disfarçado de monarquia constitucional, tá? Proclamada a República, não é isso? Com ideais, com ideais positivistas, certo? Com ideais positivistas, nasce a primeira fase da República, a chamada República Velha. Como eu já disse na aula passada, eu prefiro esse nome porque faz a gente entender que nasceu velho. Não é velho porque foi há muito tempo atrás, não. Porque já nasceu com defeitos, já nasceu com problemas, não é isso? Então, a República Velha. A primeira parte da República Velha é a chamada República... É a chamada República da Espada. Não é isso? A República da Espada vai ter 2 presidentes, ok? Durante 3 mandatos. Primeiro, um governo provisório, de Deodoro da Fonseca, quem deu o golpe. Depois, em seguida, o governo constitucional de Deodoro da Fonseca, nesse momento já eleito. E depois, o governo inconstitucional de seu vice, o Floriano. Ok? Então vamos lá. Primeira parte do governo dos militares. Então entendendo, né? Militar dá o golpe de proclamação da República. Porque a proclamação da República foi o quê? A proclamação da República foi um golpe inclusive militar, não é isso? Dado pelo general, ok? Os militares, aliás, assumem o controle inclusive, num primeiro momento provisoriamente. Então vamos lá, ó. Governo provisório de Deodoro, óbvio, é o exército, não é, pessoal? É a força militar. Aliás, é quem derrubou o imperador. Então, nada melhor do que o Deodoro da Fonseca assumir, não é isso, pessoal? O controle da situação. E por que provisório? Porque, olha só, foi proclamada a República, já tem um presidente num governo provisório, e o que diz a Constituição? O Brasil é o quê? Monarquia. Ué, cadê a Constituição que diz que o Brasil é República? O Brasil é uma monarquia. Quem tem que estar no poder é o imperador. Mas o cargo dele é hereditário. Perceberam? Então, por que provisório? Você tem que fazer uma nova Constituição. Entendeu? Você tem que fazer uma nova Constituição. Enquanto Deodoro caminha para essa nova Constituição, ok? Para convocar eleições, detalhe até interessante que a gente vai anotar aí. Ele convoca eleições sob que formato? Sob o formato das eleições imperiais. Voto censitário. Não é isso? Baseado na renda da elite. Então, a mesma elite que vai escrever a Constituição Republicana é a elite que, teoricamente, teria sido derrubada com a proclamação da República. Eram os mesmos representantes do Congresso brasileiro. Percebam que Dom Pedro II ficou o quê? Ele ficou só. Não é isso? A proclamação da República é derrubar definitivamente Dom Pedro.
tirar ele do poder, porque a galera continua pendurada. Tá bem? Então vamos lá. O governo provisório, enquanto ele administra até convocar as eleições, para que a galera faça, a elite brasileira faça a nova Constituição, o que vai acontecer? Ele, como é militar, vocês se lembram, né? Os militares são republicanos porque eles queriam, entre outras coisas, modernização do país. O país precisava de um processo de industrialização para poder produzir arma, para o exército poder treinar e ficar eficiente, para cumprir a sua missão, o seu ideal de salvação nacional. Não é isso? Então, os militares do poder, obviamente, eles vão tentar o quê? Eles vão tentar um processo de industrialização, ok? E vão tentar um processo de industrialização, só que é rápido, ok? E não existem milagres, não é? Aliás, essa tentativa de industrialização ela vai acabar em crise, a chamada crise do encilhamento. A crise do encilhamento. Sacaram? O pessoal, por que vira crise? Bom, para poder industrializar o país de uma maneira muito rápida, certo? Era necessário um capital. O país tinha capital? Não. Vem da crise da Guerra do Paraguai, ok? O país não tem capital, fazer o que então? Bom, se o país não tem capital, ou pega emprestado, ou qual foi a solução utilizada pelo governo? Qual foi a solução acertada pelo ministro da Fazenda, o Rui Barbosa, e o presidente Deodoro? Ora, não tem dinheiro, mas nós temos a chave da máquina que faz dinheiro. Então faz dinheiro. Faz dinheiro e empresta. Ok? Então a crise do encilhamento vem daí. O que os caras fizeram? Usaram o capital para esse processo de desenvolvimento. Era o que? Sem lastro. Isso gera o que? Inflação. Ok, pessoal? A inflação diminui o poder de compra. A inflação produz o que? Desemprego. Perceberam? Olha a crise se alastrando. Certo? E aí o que ainda acontece? Quebra a bolsa de valores. Beleza? Quebra a nossa bolsa de valores também. Ok? Por uma questão muito simples e fácil de você entender também. Além da crise, né? Porque quando começou a ter crise do sistema, aconteceu igual nos Estados Unidos, acontece igual todas as vezes acontece. O sistema produtivo começa a entrar em crise, o que a galera faz? A galera começa a desviar a capital do sistema produtivo para o sistema financeiro. Entendeu? Está enfiando grana no sistema financeiro e dinheiro gerando dinheiro, partindo do princípio do endividamento. Não é? Isso vai virar uma bola de neve. Perceberam aí? Então o que aconteceu? Ainda mais no Brasil. Neguinho muito esperto, pegou a grana do governo, aproveitou a facilidade da legislação que criou esses incentivos para a industrialização, porque o que a lei dizia, aliás, o que a lei diz, uma empresa para poder negociar em bolsa de valores, gente, não é fácil, ok? Não é fácil. É uma lista de exigências imensa. Por isso que toda hora que uma empresa lança papéis na bolsa, ela faz uma festa na bolsa. É um momento de glória. Pô, agora nós somos capazes de negociar ações no mercado. Isso dá uma solidez, não é isso? Para a empresa. Essa legislação aí para incentivar disso o que? Você não precisa da documentação para poder vender ação na bolsa. O que o brasileiro fez? Pegou dinheiro emprestado, dinheiro feito sem garantia, papel moeda sem ouro para garantir, certo? O cara pegou aquela grana, comprou ações, especulou na bolsa e montou uma empresa fantasma e pegou os papéis dessa empresa fantasma e foi negociar na bolsa. Olha os golpes. Especulação com golpe. De uma hora para outra, o que acontece? Tem um fim de semana aí que não tem aula, o camarada fala, pô, vou ver aí como é que anda a minha empresa. Aí sai andando para visitar a empresa aqui na 718 Norte. Vai achar 718 Norte? Não vai não, né? Se não tem um lugar, imagina a empresa. Aí qual o problema? É brasileiro.
Em vez de ficar caladinho, voltar e vender as ações, o que ele faz? Ele conta para um amigo. E não é para contar para ninguém. Aí o que o amigo faz? Ele conta para a amiga. O que a amiga faz? Conta para duas amigas. E aí você imagina a dimensão que isso vira. Sacaram? Então numa bela tarde, o que acontece? Todo mundo quer vender ação. Ninguém quer comprar ação. Os craques de sempre. As quebras de sempre. Entenderam? E aí, essa quebra gera a chamada crise do encilhamento. Por que o termo encilhamento? Na hora de encilhar os cavalos no Jockey Club para poder dar a largada do prêmio, da corrida, toca sirenes, não é isso? Avisando que os cavalos vão se encilhar. E aí esse é o momento que se encerram as apostas. E na hora do encerramento das apostas, acontece uma gritaria muito grande no saguão onde acontecem as apostas. Os apostadores de última hora, aquele palpite de última hora. Então foi a mesma coisa assim durante a tarde que a bolsa quebrou. Todo mundo gritando, oferecendo, tá? E um outro assunto também, uma outra explicação para o ensinamento, é que botou os cavalos tudo aonde? Na mesma posição. O que aconteceu com o empresariado brasileiro? Está na mesma posição. Todo mundo quebrado. Entendeu? A crise do ensinamento. Enquanto isso, não é isso? Você tem uma Assembleia Constituinte que vai escrever a Constituição Republicana de 1891. Lembrando que os constituintes eleitos por voto censitário. Ok? Eleitos por voto censitário. Constituição de 1891. Certo? 3 pontos importantíssimos você tem que saber dessa Constituição. Quais são esses 3 pontos importantíssimos? Primeiro, essa Constituição corrige uma anomalia da Constituição Imperial. Essa Constituição, baseada nos princípios liberais, ela faz o quê? 3 poderes. Então no primeiro tópico ali você já anota 3 poderes. O Brasil agora está igual a todos os demais. No Império nós era mais poderoso do que os outros, né? Todo mundo tinha 3, nós tinha 4. Agora nós estamos igual aos demais. 3 poderes. É o fim da marmelada, daquela história de moderador. Não é? Além disso, outro ponto importante Estado laico. O que é laico? Sem vinculação religiosa. Se o Estado é laico, o que aconteceu? A igreja se separou do Estado. Não era esse o pleito da igreja? Não era o que a igreja queria? Não era isso, se separar do Estado? Depois que ela esteve 70 anos junto com o Estado, aproximadamente, ela vai fazer o quê? Ela não quer mais vínculo com o Estado. Ela já é independente o suficiente. Ela tem terra em todas as províncias. Ela é a religião extremamente majoritária. Não é isso? Você tem como resistência, nessa virada de século, o quê? Você tem como resistência só os rito afro. Tá? Que protestantes a partir de 1910. Uma missão protestante europeia fundou, ou estadunidense, não sei, fundou em 1910 no Pará uma igreja. Em seguida foi fundada uma igreja de brasileiros protestantes. Sabe qual é a igreja protestante mais velha nossa? Você falou Assembleia de Deus, 1910. Tá? Então quer dizer, a igreja já tinha todo o controle, já tinha todo o monopólio da fé. A igreja estava presente em todos os cantos. Ela não precisava mais do apoio do Estado para se estruturar, ela estava estruturada. Agora ela precisa de que? Independência. Se livrar do padroado. O imperador não nomeia bispo e padre. Nós somos independentes. O governo, a história, nós somos outro. O nosso poder é outro. Nosso poder é transcendental. Tá? Não tem influência com o poder material. Nós somos superiores a tudo isso. Ok? E outro ponto importantíssimo: acabou o beneplácito do imperador. O imperador não se intromete mais nos assuntos da igreja. Antes, para poder valer qualquer determinação na igreja brasileira, tinha que passar pela autorização de quem? Imperador. Do imperador. Não é? Então vamos lá, pessoal. Terceiro ponto. Tá? Desculpem. Quarto ponto. Anote aí. Terceiro. É o terceiro? Sim, claro. Não tem quarto ponto. É o último, o terceiro. Não é isso? Tem 3 ali. Coloque aí. Voto para homens maiores
e alfabetizados. Voto para homens maiores e alfabetizados. Certo? Pessoal, homens maiores alfabetizados. O voto deixa de ser censitário. Cuidado. Deixa de ser censitário. Qual é o critério? Renda, né? Exato. Censitário é a renda. Qual o critério agora? Homem, sexo, idade, não é isso? E alfabetização, e grau de alfabetização. Percebeu aí? Então os critérios são outros. O voto não é mais censitário. Porém, como é que é fácil você dizer que isso é censitário? Por um raciocínio dedutivo lógico. A elite, quem é alfabetizado, só é elite. Então só a elite continua votando, né? Num primeiro momento, só a elite. O Brasil tinha entre 2% e 3% de eleitores na virada do Império para a República. Não é isso? Então o que significa isso? Que inicialmente esse voto manteve-se aonde? Nas mãos da elite dominante. Por isso que costumeiramente a gente erra. E nego bota e se prova, porque sabe que a gente erra. Mas então o voto ele não é censitário. Ele não é censitário. Porém, num primeiro momento, quem continua votando é a elite. Só que abre espaço para a elite fazer o quê? Como eu costumo dizer, iniciar a maior campanha de educação artística da história do nosso país. Ensinando o povo a desenhar o nome. Porque você sabe que se você desenhar o nome, você é alfabetizado. E na roça, nego fala desenhar. Eu já ouvi isso várias vezes. Eu fui voluntário da PM aí no interior aí, da Chapada dos Veadeiros aí, rodava os interior no fim de semana, eu era o datilógrafo da impressão digital. Preencher a fichinha do cara. E o soldado tirava a impressão, batia a foto para fazer as carteiras de estudante. Aí o prefeito dava 10 contos para cada um de nós, na época era uma grana que dava para farrear 2 dias. E dava o carro, a gasolina pro carro. E eu andava com as polícias e chegava nos interiores, tinha os forró, nego matava as galinhas caipiras, nego matava o peixe. Então a gente era tratado a pão de ló, né? Arranjava umas namoradas. Então eu adorava isso aí. E aí fazia filinha, primeiro passava, minha triagem era comigo. Nome, pai, mãe, filiação, alfabetizado. O bicho até encheu o peito para dizer, eu sei desenhar o nome. Eu sei desenhar o nome. Então o que a elite brasileira começa a fazer a partir dessa Constituição? Incluir o povo, olha a democracia, olha o avanço das teorias republicanas. Agora o voto tem que ser acessível a todos. E é de interesse do grande proprietário ensinar os seus agregados a desenhar o nome. Eu já botei 4 aqui para votar dentro da minha fazenda. Daqui a pouco eu boto mais 12 ali para votar, ou 14. Entendeu? Exatamente. Aí eu tenho o meu curral eleitoral. O que vai vir aí desse voto agora flexível, desse voto para homens maiores e alfabetizados? Vai vir, como já falamos, o voto de cabresto. Deságua no voto de cabresto. Que como nós já vimos nas eleições do cacete do Império, que elite batia na elite, agora não precisa bater. Aliás, bater é uma das formas de controle do voto. Ok? Bater é uma das formas de controle. Muito utilizada até hoje, pelos países lá fora. Ok? Agora existem outras formas de controle, das quais a mais importante a gente vai ver daqui a pouco é o quê? É a troca de favor. Certo? Bom, a estrutura é a mesma. Aliás, troca de favor não é nem uma estrutura colonial brasileira, nem imperial, nem da República Velha. Isso é medieval. Suzerania e vassalagem. Que é o suzerano, o maior, que presta favor, dou até terra. Que é o menor, o vassalo, que recebe o favor e fica devendo a obrigação. Como é que deve, como é que paga a obrigação hoje? Com voto. Entendeu aí? Com voto. Tá? Minha mãe está ficando cada vez mais forte lá no interior. Porque dos candidatos que tem lá, 2 foram eleitos. Do prefeito, que é Picareta, filho do Meirelles, que foi lá, comprou o prefeito, né? Então não tem compromisso nenhum. E a deputada da minha mãe, que foi a 8ª mais votada do estado. E a mulher, essa Sônia aqui do Novo Gama, a bicha é fera. A mulher é fera mesmo. E minha mãe o dia inteiro. Sônia, olha o probleminha aqui, resolve você. Daqui a pouco volta o telefone, tá tudo resolvido a vida do cara. Tá tudo. Precisa ver a procissão na porta da casa da minha mãe. Ao favor.
Entenderam? Depois que ela se elege. É o procedimento. E se ela transpôs esses favores e foi eficiente ao administrar, ampliando a quantidade de favores, o que acontece? A escala, não é isso? Aí você pode virar deputado, entendeu como é que acontece? E você tem que apoiar pessoas que façam o quê? Que façam o mesmo. Entendeu? Por quê? Porque política é favor. Ok, pessoal? Política é um jogo de interesses. Eu tô desenvolvendo um sistema lá no mapa para indicação de emendas. Aí o pessoal falou, não, chega no último dia aqui o cara fala, eu briguei com o prefeito daquela cidade, tira a emenda dele. É desse jeito, velho. É na amizade. Bom, nós estamos chegando a esse assunto. Vamos só montar essa estrutura aqui para poder terminar essa República Velha, porque o primeiro assunto nosso vai ser esse aí. Vamos ver se dá para fazer isso ainda hoje. Então vamos lá. Governo provisório de Deodoro. Sacaram aí, não é? Então, quando a Constituição está funcionando, vem a ideia. Gente, vamos fazer uma eleição indireta. Não vamos fazer uma eleição nas ruas. Por quê? Mesmo após a proclamação da República, você tinha focos de resistência monarquista. Tá? Então aí, durante o governo provisório, você tem focos de resistência monarquista. Inclusive dentro de uma das armas. Quem, gente? Pelo amor de Deus, hein? A aeronáutica não. Pensou aeronáutica, olha a data dessa porra aqui. Era a Marinha, não é isso? A Marinha era monarquista. A Marinha tinha problemas para se entender com a República. Tá? Daqui a pouco vai ter uma revolta dela aí de cunho monarquista. Então esses focos de residência monarquista fizeram com que a Assembleia Constituinte resolvesse, como já disse, enquanto escreviam a Constituição, proceder às eleições presidenciais. As eleições presidenciais. Beleza? Aí surgem os candidatos. De um lado, o candidato dos coronéis fazendeiros, o Prudente Moraes. Do outro lado, o Deodoro da Fonseca. Ok? O candidato dos militares. Por que Deodoro da Fonseca foi entusiasta dessa ideia? Por uma questão muito fácil de você entender. A chance de Deodoro era só onde? No universo pequeno, para troca de favor. Ele tem a chave do cofre, ele tem o poder. Entenderam? Aliás, o que está acontecendo com o Demo? Ele já não está virando PSD. Quem é Demo? É o Democratas. Não é? Então, por que o Democrata já está virando PSD? Que vai acabar no futuro absorvendo todo o restante que ficar no Demo. Entenderam? O PSD é a transição para o governo. Gente, só vai ficar o PSDB. Só o PSDB. Só o PSDB que vai ficar. Vai ser a elite de São Paulo, o PRP do Adhemar de Barros. Na época do Vargas, a República, por isso o PRP do Adhemar de Barros. Entendeu? O PSDB contra o resto. Contra o resto. É porque mais ou menos está tendo uma junção, né? Todo mundo. Dos partidos. Aliás, está ficando muito claro o fisiologismo. Eu sou contra você, você ganhou, então eu te apoio. Me arranja um cargo aí, tem um ministério, eu tenho 46 votos aqui. Tanto é que agora... Aliás, o que é isso? Troca de favor. Troca. Entendeu como é que essa merda funciona? Então, não sei quantos anos é o ano que a oposição é menor número das câmaras. Vamos lá, gente. Então, Assembleia Constituinte. Eleições o quê? Eleições presidenciais. Quem vai vencer essas eleições? Deodoro. E o vice vai ser da oposição. Floriano Peixoto. Tá? Floriano Peixoto. Então tá aí, ó. Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Esses aí, não é isso? Nessa Assembleia Constituinte são eleitos. Mas pera lá, como é que o vice da oposição é eleito? Gente, durante a República Brasileira, só se deixou de votar para vice-presidente agora. Sempre se votou para vice-presidente. Ok? Obviamente, nos períodos de exceção, nas duas ditaduras, não teve eleição desse modelo para presidente. Não é? Na militar foi indireta, não é? Forçada, indireta. A de Getúlio nem eleição teve durante os seus 7 anos. Não é? Agora, toda vez que teve eleição, se votava para presidente e para vice-presidente.
ok? Inclusive a chapa mais esdrúxula foi Jânio Quadros Jugular. Botaram um translocado conservador de direita e o vice um progressista de esquerda. Não é? Era inclusive essa combinação meio doida, a renúncia do translocado, o contexto colaboraram para quê? Para a queda do presidente. E eles vão saber por quê que o Exército sentiu raiva demais do Leonel Brizola. Nessas aulas fica muito claro isso aí. Ele era o Vargas, ele era a Raposa. Sabe qual é o conselho que ele deu quando o Jânio assumiu? Põe o general tudo na reserva. 2 agora, daqui 2 meses 1, daqui 3 meses 2, no outro mês 1, por uns 4 meses bota mais 2, joga tudo para a reserva. Esses caras conspiraram contra você, rapaz. Puxa os 3 estrelas para 4 e mete cargo neles. Eles vão morrer por você. Você tá ficando louco, Brizola. Você vê fantasma em tudo. Entendeu o ótimo Brizola? O Brizola não tinha sido fácil derrubar ele, não. Ele desmontava o esquema. Entenderam? O outro é que não quis seguir as dicas. Porque ele era mais raposão, ele era mais Vargas. O outro, inocente demais. Mais Jesus Cristo. Ok? O João Goulart. Bom, isso aí a gente vai ver tudo lá. Esses presidentes vão assumir. Então você vai ter o que então? Agora um governo constitucional de Deodoro da Fonseca. Gente, o governo Deodoro é interessante, né? Ele fez uma crise, mobilizou o Congresso, fez uma eleição indireta, usou a eleição indireta como possibilidade única de continuar no poder, para não ter que enfrentar nas urnas a crise e as consequências dela para o seu governo, entendeu? E aí ele consegue permanecer no governo e toma posse agora de forma constitucional de um governo que está em crise. Olha só que detalhe interessante. Ele herda a crise que ele mesmo havia feito. Pessoal, Fernando Henrique na reeleição foi assim. Lembra que na véspera da reeleição explodiu uma crise lá na Ásia? Nós tivemos uma crise de 1995. Depois veio na época da eleição a crise de 97. Desculpe, veio a crise de 97, a crise de 98. Lembra da crise de 98? Foi a máxima desvalorização do real. A galera com os carros comprados nos leases, todo mundo se lascou. O Fernando Henrique deixou de tomar medidas impopulares e foi levando na marra, comprometendo cada vez mais a estrutura do país. Foi reeleito. Aí quando ele tomou as medidas impopulares, aí a crise já era maior. Então ele não tomou medidas para poder conservar o poder, e quando ele assume o segundo mandato, ele tem uma crise maior do que ele tinha quando ele explodiu. Então isso acontece tanto com o Deodoro, quanto vai acontecer com o Fernando Henrique lá na frente da sua reeleição. Certo? Então ele herda a crise feita por ele próprio. Professor, mas essa crise é essa crise ali? Exatamente. Falência da indústria, quebra da bolsa. Né? Isso, muita gente perdeu o capital na especulação. Essa crise do encilhamento. Né? A crise do encilhamento. Ok? Ele herda a crise e a barra fica pesada. Ele faz o que? Ele tenta um golpe. O que ele faz? Fecha o Congresso. A elite política apoia ele? Não. Os militares apoiam ele? Não. A elite brasileira apoia ele? Não. E o que ele deve fazer? Como diz na roça, botar a viola no saco. Não é isso, pessoal. Ele vai renunciar. A renúncia acontece aos 7 meses de governo. E é a partir daí que vem a polêmica. É a partir daí que vem a polêmica. Essa tentativa de golpe dele foi... Qual que era o... Para virar ditador. Então a ideia era essa. Apesar dele ser... Tirar a elite política que estava incomodando, aumentar a repressão e o controle do Estado, dar porrada em jornalista. A ideia é que ele queria assumir o controle. Dom Pedro III. Não é isso? Então a ideia era, queria virar Dom Pedro III. E aí o que acontece? A pressão é muito grande, ele está só e renuncia. Renuncia 7 meses, não é isso? Depois, ok? De ter sido eleito.
E aí o que diz a Constituição? No impedimento do presidente, assume o vice. Se o impedimento, parágrafo 1º, se o impedimento ocorrer antes da metade do mandato, caberá ao vice assumir e convocar novas eleições. Entenderam? Então, o que o vice tinha que fazer? Assumir, convocar a eleição. O que Floriano disse? Eu não fui eleito diretamente. Não vale para mim. Isso é para os próximos que serão eleitos diretamente, conforme a Constituição determina. Gente, a Constituição diz: o presidente eleito diretamente, quando renunciar, cabe o vice assumir? Não. E se for na metade do mandato, tem algum momento que fala eleito? Não, é o presidente. Não importa quem seja, é quem estiver ocupando o cargo. Entendeu? Aliás, é uma das preocupações muito grandes do direito, é a língua. Entenderam, pessoal? A lei, ela tem que ser escrita de maneira com que não haja o quê? Que não haja ambiguidade nenhuma. Ela tem que ser clara, ela tem que ser precisa. Na época da reeleição, sabe como é que é escrito? É proibida, é inelegível para o pleito subsequente quem estiver ocupando o cargo de. Por que isso? O presidente e o vice vão para uma viagem no exterior, cai o avião aí, morre os dois, assume o presidente da Câmara. O presidente da Câmara foi eleito presidente? Não. Então ele pode ser candidato na próxima eleição. Ele não foi eleito presidente, ele não era o presidente nem o vice, ele era um deputado. Entendeu como é que os caras são inteligentes na hora de montar a estrutura da lei? A parte escrita da lei, né? É inelegível para o pleito subsequente quem estiver ocupando o cargo. Morreu, tá no cargo, brother. Tu não pode ser candidato mais. Agora, não importa como se chegou nele. Agora mesmo eu não quero aprender essa merda. Hã? Agora mesmo eu não quero aprender essa merda. É direito aí. Bom, então vamos lá. Moral da história: o cara tinha um poder na mão, os coronéis fazendeiros apoiavam o Floriano, ele tinha o controle do exército, ele foi o grande líder desse exército. Aliás, o Floriano chegou a esse cargo de vice-presidente, gente, porque o Floriano era o camarada utilizado para dar as porradas nessas tentativas de revolta monarquista. Ele ficou famoso de dar porrada em revolta monarquista. Aliás, ele inclusive é dessas revoltas, durante o governo provisório do Deodoro, que ele vai ganhar o seu apelido, que enquanto ele governa, ele cristaliza. Qual é o apelido do Floriano? Floriano? É. Isso, o Marechal. Não é isso? Deixa eu participar de guerra. Não é? O Marechal de Ferro, o nosso Iron Man. Fã do Black Sabbath. O Ozzy tocou na posse dele também. Porque o Ozzy tem esse negócio de Satanás aí, ele morre, né? Entenderam, pessoal? O cara era heavy metal. Entenderam aí? Ele batia mesmo. Isso deu moral ao cidadão. Ele assume o governo, que no meu entender é um governo o quê? Gente, entenderam essa conversa fiada do liberalismo? Do contrato social? A Constituição, feita pela vontade popular, que delegou o poder originário a seus representantes, ela é capaz de gerar o quê? De gerar a segurança jurídica, o avanço social, a garantia das instituições. Olha aí. Político. Não é? Olha aí, ó. 7 meses. 7 anos. Desculpe, 7 anos. 7 meses se passaram. A Constituição está rasgada. A Constituição está rasgada. Professor, mas na Constituição, na realidade, sim, ele não foi eleito... Peraí, depois que a Constituição ficou pronta, antes da dissolução da Assembleia Constituinte, o que é uma Assembleia Constituinte? É quando o Congresso tem a função de escrever a Constituição. Acabou, fez a Constituição, a Assembleia Constituinte se dissolve, volta a ser Congresso. O último ato da Assembleia Constituinte, antes de voltar a ser Congresso, eleição presidencial indireta. Então... Elege os caras, Deodoro toma posse junto com a Constituição de 1891. A posse de Deodoro é o marco inicial da vigência da Constituição de 1891. Com 7 meses já mexeram a Constituição, já desrespeitaram. Ok? E o que o Floriano faz? Ele ameniza os efeitos
Mas então a questão do Deodoro ser eleito e o Floriano vice não foi pela Constituição, né? Não, foi pelo governo provisório, né? Não, sim. Foi pela Constituição. Na Constituição já dizia o seguinte, que os primeiros presidentes chamam-se disposições transitórias. Está no final da nossa. Então eles criam algumas leis para quê? Para adequar a velha legislação à nova legislação. Foi nessa daí que o Sarney deu um golpe na gente, comprando os bandidos do Congresso. Que o Lula chamou de picaretas. Que aliás hoje são a base do governo dele. Menos íntimos. Aliás, dele, desculpe, da Dilma, eu me confundo sempre. E já está começando a ficar claro que o cara quer voltar, né? Ele está ansioso para passar esses 3 anos. Mas assim, que ele então não foi pelo voto censitário. Só que um foi escolhido pelo povo. Assim, entre aspas, né? Porque votou no Deodoro. A escolha não. Quando o Deodoro é eleito aqui, ó, aqui ele é provisório. Aqui ele foi eleito, né? Então vamos lá. Pela Assembleia Constituinte, que foi eleita pelo antigo voto censitário, nem pelo voto da República. A mesma elite do Império escreveu a Constituição de 1891 e escolheu o Deodoro. E Floriano para seu vice. Mas aí foi a mesma, foi tudo. Por que Floriano? Não, porque ele venceu a eleição. Você não viu falando que tem eleição presidente para vice? Ele ganhou. Ele ganhou. Então. Ele teve a maioria dos votos dos congressistas, junto com o Deodoro. Então os dois tiveram a maioria dos votos. O Floriano teve mais votos que o Deodoro. Mas ele é candidato a vice. Não era o mais votado dos 4, né? O Floriano podia ter dado o golpe aí, né? Não, eu fui o mais votado dos 4, então eu vi logo ao presidente. Eu queria entender, porque pode ter sido um golpe geral, não só do Floriano, mas diretamente foi, ué. A ideia é o quê? Vamos manter o exército, tem que seguir dando porrada, tem que consolidar o sistema, a força é importante para isso. E vamos manter o Floriano, por quê? Vamos tirar o Deodoro, por quê? Porque o Floriano é brother nosso. O Floriano está com a gente. O Deodoro quis posar a gente fora. Na verdade, essa atitude do Deodoro aqui é uma traição à elite que ele representava quando ele assumiu, quando ele deu o golpe. Beleza? Ele quis ficar sozinho. Tá? Bom, a medida dos efeitos da crise e o que mais que vai acontecer nesse governo aí do Floriano? Ele vai enfrentar as revoltas. Professor, mas no sentido de ser inconstitucional Não entendi. Por que Floriano... Por que Floriano? Por que, na minha concepção, né? Porque tem autor por aí que diz que não, que Floriano assumiu o governo na boa. Pelo fato de ser vice. É inconstitucional, porque a Constituição de 1891, que começou a vigorar quando o Deodoro assume, ela diz o seguinte: no impedimento do presidente, assumirá o vice. Aí tem um parágrafo que diz o seguinte, completando esse artigo, né? Se o impedimento for antes da metade do mandato, até a metade do mandato, caberá ao vice assumir e convocar eleições. Ele assumiu e não convocou eleição, ele assumiu e ficou. Entendeu? Exata. Ele dizia que ele não tinha sido. Que ele tinha sido. A desculpa dele é que eu não fui eleito diretamente, não vale para mim. Porque ele foi eleito. Porque eu fui eleito por uma Assembleia Constituinte, por eleição indireta. Então ele usou essa conversa fiada. Igual eles usaram agora, para impedir que a lei da ficha limpa valesse para esse pleito. Não, é porque tem um período de 1 ano antes da eleição, não pode ter lei para eleição. É só que é a primeira vez que o Supremo lembra disso. Você pode votar em todas as eleições anteriores. Sempre a elite aprovou uma leizinha, um detalhezinho dentro desse ano aí, para poder... Já teve vezes que o tribunal decidiu alterar, o próprio tribunal, as vésperas de eleição. Ok? Então agora, pela primeira vez, os caras descobriram o quê? Se lembraram de quê? De que a Constituição proíbe. Tirou 4 senadores da oposição, inclusive um do pessoal do Pará, e botou 4 do governo, do PMDB. Entendeu o acordo? A gente faz o vice, o outro lá aposenta, você não nomeia, fica 5-5, 4-4, aliás 5-5. Depois da eleição tu bota o cara pro cara livrar os bandidos nossos.
Mas essa lei deu um mandato de senador de 8 anos para Jader Barbalho, o político mais processado da história política de nosso país. De 1824 até agora, o maior corrupto desse cenário político brasileiro é o Jader Barbalho. Ele conseguiu vencer o Sarney. Olha que doideira. De processos, de quantidade de roubos, isso aí é imensurável, não é? É inimensurável. Bom, vamos lá. Revoltas militares. Você tem uma revolta do exército. Essa daqui é o quê? A federalista. Olha lá, ó. A turma do Rio Grande do Sul. Não é isso? A turma do Rio Grande do Sul. Os federalistas. Qual o problema do exército lá? Primeiro, a liderança do exército é questionada pela tropa. Quando sai Deodoro e entra Floriano, a esperança é o quê? O Floriano tira esses caras daqui. E o Floriano manteve. E aí o Sul explode em revolta. Quer tirar o comando local e quer obrigar o presidente a cumprir a Constituição. Beleza? O Floriano faz o quê? Como de costume. Enfia a porrada. Acaba na marra. Entenderam? Eles querem tirar o comando local e convocar eleições. Tá? E depois explode a revolta da Marinha. Não, ainda não. A Chibata é a república oligárquica. É contra os coronéis fazendeiros. Embora o presidente fosse o quê? Um marechal. Hermes da Fonseca. Mas já era república, com voto direto, né? E não aqui na militar. A revolta da Marinha aqui é do Custódio de Melo. Certo? É a revolta da Armada. Beleza? Se quiser botar em parênteses aí o Custódio de Melo na frente aqui, né? Porque é Rio Grande, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Não é isso? O que o Custódio de Melo faz? Ataca o Rio de Janeiro. Manda bala lá na Praia Vermelha. Eu ouvi dizer, não sei, que é Praia Vermelha porque morreu gente nesse bombardeio lá. Tá? Acertaram a Urca. Para derrubar o presidente. Então a ideia é essa. Aliás, não só derrubar o presidente. A intenção de Custódio de Melo ia mais longe, não ia? Derrubar o presidente. E quem junto com ele? Gente, a Marinha não é monarquista? Quer derrubar a República. Entenderam? Isso aqui pretendia derrubar, voltar à monarquia. Inspiração monarquista, a revolta da Armada. E um detalhe interessante, não é? Porque ele vai bombardear o Rio de Janeiro, a terra vai contra-atacar, vão chegar navios fiéis ao Floriano. Então esse foi o problema da revolta da Armada, entendeu? Porque se tivesse todo mundo com Custódio de Melo, ia ser uma história mais longa, nós não ia contar ela em 1 minuto e meio, 2 minutos. Não. O exército só queria impor então a Constituição, né? Na realidade, ele não queria, ele não era. Impor a Constituição e impor a República, desrespeitando ao bel prazer a própria Constituição. Olha a contradição deles. Agora, a Armada, a Marinha não, a Marinha nessa revolta quer trazer a monarquia de volta. Entendeu? E aí o que vai acontecer? Eles serão expulsos lá do Rio de Janeiro, Baía da Guanabara, não é? O contra-ataque expulsa os caras, eles descem para Santa Catarina. Em Santa Catarina, eles serão cercados e definitivamente derrotados na Ilha do Desterro. Inclusive, depois dessa vitória, eles vão mudar o nome da Ilha do Desterro. Vai passar a se chamar Florianópolis. Vai passar a se chamar Florianópolis. Beleza? Bom, então vamos lá. O Marechal de Ferro, o nosso heavy metal, não é, pessoal? Enfiou a porrada na galera e se consolidando no poder. Amenizando os efeitos da crise como? Gente, esse camarada fez alguns empréstimos para montar algumas empresas do Brasil, por exemplo, gráficas. O Brasil comprava impresso da Inglaterra. Aí eu dou uma grana para você monta uma gráfica, importa a máquina da Inglaterra, produz para mim e o governo te compra. Essa empresa não tem perigo de quebrar. Ele toca obras públicas. Quer dizer, ele pega capital que tem e investe em obra pública. Ele pega capital que tem e joga na obra pública. Beleza? Então, turma, essas ações, essas atitudes vão dando moral a Floriano Peixoto.
Floriano Peixoto tem unanimidade, praticamente unanimidade dentro do Exército, ok? Floriano Peixoto é apoiado pelas elites, e quando termina o mandato dele, ele sai obedecendo à Constituição. Um fim constitucional. Então o Floriano Peixoto fez o quê? O Floriano Peixoto fez essa transição entre a monarquia e a república. O que eu observei aqui, até lembrando de uma forma que a Ana conseguiu estudar, é que o nome da cidade ser Florianópolis é justamente porque foi a vitória de Floriano Peixoto mandando o exército em cima da marinha. Tudo tem uma origem. Aí é inconstitucional foi quando? 1900. Aí, muito doido aí. 1891. Ah, não, peraí, desculpa. 1895, 94, né? E aí você vai ter a eleição do... Mas esse fim foi porque o período... Acabou o período dele. Acabou o 91, 94, exatamente. Acabou o período dele, certo? Aí vem eleições, quem vence as eleições? Prudente de Moraes. Aí nós já saímos dessa primeira fase aqui, ó, que é a República da Espada, e vamos agora para a segunda fase, que é a República Oligarca. Continua sendo a República Velha. Isso. São os dois períodos da República Velha. Beleza? República Oligárquica. Tá? Turma, então vamos lá. Nós dividimos o estudo da República Oligárquica. Eu trabalho de uma maneira diferente. As pessoas geralmente fazem o quê? Elas vêm descendo a cronologia dos presidentes. Tá? Acontece que em República Oligárquica existem assuntos que são cobrados. Como, por exemplo, estrutura política. Você tem que saber como é que ela funciona. É bom saber que no governo Campos Salles começou a política dos governadores. Mas se você não conseguir lembrar disso, se tiver escrito na sua prova que no governo de Campos Salles começou a política dos governadores, você já sabe o quê? Que o nome do presidente não bota o item errado. A não ser que o cara diga que começou com Washington Luiz, que é o último. Aí também, porra. Que é o que vai ser derrubado pela Revolução de 30. Entenderam? Então, quer dizer, tem coisas que são absurdas, não é? Tem coisas que são absurdas. Ok? Então, não é essa precisão tão grande na necessidade de saber o nome do indivíduo. Tem que saber a estrutura política. Tem que saber o coronelismo. Tem que saber a política dos governadores. Você tem que saber sobre a Comissão de Verificação dos Poderes que produz a fraude. Entenderam? Então, essa estrutura política você precisa saber. Além da estrutura política, o que você também precisa saber? Além da estrutura política, tá? Você precisa de saber a estrutura econômica. Não é? A situação do café. Ok? Além dessa situação econômica, é bom você saber os problemas sociais que desagam em revoltas importantíssimas da República Velha. Canudos, cangaço, chibata, vacina obrigatória. Sempre pode aparecer em prova. Por que vacina obrigatória sempre pode aparecer em prova? Você está tomando cuidado aí contra a dengue? Entenderam? É um surto de sarampo. Certo? Então você precisa saber essa estrutura. E obviamente, os fatos ligados à decadência do Império, a decadência da República Velha, isso todo mundo tem que saber. Que a Primeira Guerra Mundial vai influenciar diretamente, aumentando a burguesia. Não é isso, pessoal? Trazendo o movimento operário para o Brasil, organizando a partir daí o movimento operário, daí sindicalismo, a sociedade urbana, o trabalhador urbano pressionando, a burguesia crescendo, pressionando quem? Os coronéis fazendeiros do café. Porque o que mudou na República? Na estrutura econômica? Latifúndio, monocultor, voltado para o mercado externo. A única mudança foi o quê? O fim da escravidão. Que nós já vimos na prática, não significou de fato um fim. Não é isso? Entenderam? Então quer dizer, o Brasil segue igual, ou quase igual, ao período imperial, ao período colonial. Entendeu por que Vargas está em todas? Por que é AV e DV? Por que você divide a história do Brasil assim? Não é? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar sobre a República Oligárquica: a estrutura política. Beleza? Então o primeiro assunto vai ser o quê?
o coronelismo. Professor, esse oligárquica vem de oligarquia. Que Isso, governo de grandes proprietários de terra. Tá? Poder na mão dos proprietários de terra. Essa roupa dela é branca porque ela é aspirante, é isso? Não, que é uma farda. Acho que é uma farda de É uma formatura. farda. Não, são duas. É uma farda de gala. Porque tem a verde, né? Tem a cinza e a branca. Que a calça é verde. Não, a saia é cinza. Mas tem a verde, né? Mas aí a túnica. Mas ela agora na escola lá, ela é o quê? Primeiro tenente aluno. Primeiro tenente aluno. Aí quando ela sair de lá, ela deixa de ser aluno, fica só primeiro. Só primeiro tenente. Mas ela já saiu, gente. E vai para Primeiro Não, ela entrou tenente. agora. Ela entrou agora, ela tá cursando. Ela foi a primeira desse passado aí. É primeiro tenente aluno ou segundo tenente aluno? Primeiro tenente aluno. Então tá bom. Coronelismo, como eu estava dizendo, não é, pessoal? Como eu estava dizendo aqui, o coronelismo é a base de sustentação da República Velha. Por questão muito simples. O Brasil o que é agora? Já deve ter visto isso com o Chico Rocha. Estrutura econômica, estrutura social. O país é um país tipicamente o quê? É produtor, É um país o quê? Exportação. agrícola. Não. Voltado à exportação? Segundo DP, mineral. Extrativista. Agrícola. Rural, agrícola. Não é isso? Um país tipicamente rural, um país tipicamente agrícola. Beleza? Então tá aí, ó. Sacou por que é a base? A maioria da população está onde? No campo. A maioria da população brasileira é o quê? Pobre, miserável, ou melhor dizendo. Ok? O miserável, ele precisa de quê, gente? Ele precisa de ajuda do Estado. Além do Estado estar presente, gente, é a mesma coisa que acontece nos crimes, nos morros, nas periferias. O Estado não está presente. Quem faz a justiça? O morgadão, rapaz. Chega lá no morgadão e reclama que teu vizinho comprou a 14 polegadas preto, branco, suíno e não pagou. Manda chamar na hora. Chama lá, traz o morgadão aí. Porra, meu irmão, não, é porque eu vendi uma máquina de lavar velha para minha vizinha, aí a máquina quebrou e não está querendo me pagar, mas eu trouxe, foi a televisão para devolver, porque é melhor fazer dessa forma. Arrumei até a antena para você. Entenderam, pessoal? Então por que o traficante, por que o bandido toma conta da comunidade? Por que a milícia toma conta da comunidade? Porque o Estado não tomou conta da comunidade. Mas por que os coronéis controlavam a sociedade? Porque o Estado não tomava conta da sociedade. Por que o Lula venceu os coronéis? Porque ele começou a tomar conta da sociedade. Ele neutralizou os coronéis. Como é que ele neutralizou os coronéis? Dando dinheiro pro povo. Bolsa Família. Bolsa Família. Ele aumentou também o poder de aquisição. Exato, e um dos processos, né? Ele acabou com a corrupção no processo, que a galera dá uma cesta básica, ele dá o dinheiro. Ele dá o dinheiro. Então você imagina, 3 milhões para comprar a cesta básica. Quanto é que compra de cesta básica? Uns 700 mil? Entendeu? Quer dizer, olha com a medida simples, quando ele deu o cartão, o que ele fez? Ele cortou a corrupção do processo. Eu tenho 3 milhões? Tenho. Então você tira 48, você tira 48, você tira 48. E a mulher? Porque se for o homem, vira bolsa cachaça. Bolsa sinuca, bolsa pé de galinha para tirar o gosto. Não é isso? Ovo cozido. Entendeu aí? Agora, na mão da mulher não. Vira calçãozinho de elástico para as crianças, sandalinha do pé, que a havaiana tá cara. Não é pessoal, tem que ficar paralelo. Entendeu aí? Bom, vamos lá. O coronel sacou, não é? Não tem Estado para cuidar do povo, o coronel cuida do povo. Porque o coronel ficou fraco, fugiu com o Superman e a Mulher Maravilha. Porque o Lula fez o Estado estar presente. E como um grande líder carismático, vinculou sua imagem à ação do Estado. Não foi o governo que deu, foi o Lula. Entenderam? O Fernando Henrique na bobagem chamar o Lula para revanche. Gente, o Fernando Henrique está usando um tipo de bebida que eu gostaria de usar. Bebendo gasolina, né? Porque eu bebo não fico do que jeito, nunca. Na minha vida fica do que jeito. Gasolina tá Bom, caro demais. então, aí pessoal, coronelismo.
Sacaram? Então esse camarada, ele é o poder econômico diante da miséria. É a base de sustentação do esquema. Certo? Qual é a função do coronel? A função do coronel é encabrestar o voto. Encabrestar o voto. Essa é a função do coronel. Beleza? Essa é a função do cara. Encabeçar o voto. Porque o poder do coronel se mede conforme a quantidade de votos que ele controla. Aliás, tem até um outro nome próprio, ligado à vida agrária, à vida rural. É o curral eleitoral. A porteira fechada. Entenderam? Aí vem o peso. O que a minha mãe está bem na fita? A deputada dela foi a 8ª mais votada. Dos 30 e tantos. O pedido dela pesa mais. Entenderam aí? Aliás, eu sou governador. Tenho 2 deputados. Ele eleito com 70 mil votos, ela com 7 mil votos na sobra do dele. Os 2 me pediram o mesmo favor. Eu vou fazer o favor para quem? Para quem tem 7 mil? Eu vou fazer o favor para quem tem 70 mil votos. A repercussão em termos eleitorais será maior. Entendeu? Então o Tiririca tá ferrado, né? Que tu foi eleito. Hã? Não, o Tiririca elegeu os outros, rapaz. Ele teve 1,5 milhão de votos quase. Ele é que é o bom de voto. Ele é quem elege quem ele quiser. Bom, pelo menos nessa, né? Eu tô achando que não volta, não. Isso é execrável. Pegaram muito no pé dele. Que meu Deus do céu. Que brincadeira, né? Comissão de Educação. Caralho. Vocês têm que voltar ao poder. E fechar essa porra desse Congresso. Manter essa bosta fechada. O modo de vocês foi ter aberto isso. Ok? Bom, então vamos lá. Vote cabresto. Ok? Como é que você encabresta o voto? Bom, você tem 4 formas de encabrestar voto. Você encabresta por intermédio do voto aberto. O voto aberto, né, pessoal? Aí fica moleza. Né? Como é que não encabresta? Não é? Você está vendo aonde o cara está votando. Você está vendo onde o cara está votando. Ah, e um detalhe. Não era só ver onde o cara estava votando. Voto aberto. Na época esse voto tinha um outro nome. Ele chamava de voto provincial. Aberto é a forma. O nome que se dava a esse voto era voto provincial. Ah, desculpe. Provincial não. Paroquial. Paroquial. O que é isso? Era a igreja que fazia a lista de eleitores. É porque quem tem controle sobre a quantidade de pessoas é a igreja. Ela é que faz o batistério, ela é que faz o casamento. E no mínimo ela eram é só as pessoas que pagavam disso. Ela que dá a extremunção. Aí morto votava, negro votava em 3 municípios vizinhos que dava para num dia percorrer. Entendeu aí? Então, mas a igreja não separou do Estado? Sim. Então qual... Mas o Estado dá à igreja esse favor, sabendo que a igreja defende o interesse do coronel. Porque ela está desvinculada do Estado, mas o interesse é o mesmo. Mas a igreja só está lá. Entendeu? E ela legitima o coronel para manter suas terras. O coronel que não é? Exatamente, inclusive as esmolas. Então, ela só separou para tornar-se independente em relação à sua economia interna, a sua administração interna, a sua estrutura interna. Nós somos independentes. Agora, o interesse nosso continua sendo o interesse de vocês, da elite. Entendeu? Até hoje, exatamente até hoje. Tanto é que padre progressista está onde? Está nos interiores sendo assassinado. Você não vê eles aí na cúpula. Eles estão na base. Dorothy Stang. Tem outras irmãs da congregação Notre Dame que estão viajando o mundo, coordenando os negócios, as escolas, diretora de escola, entendeu aí? Agora a turma da base está na base. O resto é a turma do administrativo. E que não administra espírito, administra matéria. Ok? Administra patrimônio, pô. Não é patrimônio. Tá? Então vamos lá. Voto paroquial por quê? Porque a igreja que tem esse controle da sociedade.
Aí olha só o que eu acabei de dizer. A igreja faz o quê? A igreja faz uma lista fraudulenta de eleitores. A igreja colabora para a fraude com o seu voto paroquial. Onde se votava na cidade? Dentro da igreja. Ó o poder da igreja. Não é isso? E ela faz a justificativa ideológica dos coronéis. Não é? E na roça, votava onde? Na beira do rio? Debaixo de pau? Bom, era debaixo de pau mesmo, né? Era na sala do coronel. Então, olha que doideira. E como eu estava dizendo, como é que esse voto aberto? Não é só marcar o X para todo mundo ver, não. Você tem que publicar o voto, entregando ao escrutinador, que é o responsável por pegar o voto, botar na urna, apurar os votos da urna e fazer a ata da urna. O escrutinador. Era ele que pegava de sua mão e colocava na urna. E na hora que você entregava o voto para ele, você tinha que dizer o quê? Estou votando na casa do coronel. Na presença do coronel. Para sair dele levar um tiro era daqui. Pois é. O jagunço do lado, para se houver alguma dúvida na hora da votação. Jagunço. Não é isso? Então vocês estão entendendo? Olha a estrutura. Olha isso, pessoal. Como já diz o bom do Tigrão, está tudo dominado. Não precisa de outras estruturas. Só que existem mais 3 outras estruturas. E por que é importante? Porque a estrutura de voto aberto acabou com Vargas. Quando Vargas acaba com o voto aberto, acaba com o voto de cabresto? E por que não acaba? Porque as outras 3 estruturas vão continuar. E serão tão eficientes quanto o voto aberto. Quantas horas? 20. Ah, tá. Então vamos lá. Próxima estrutura. Não, você falou que era não sei quantos. 3 itens do voto. Não, 3 estruturas. Aí vai passar pra outra. 4 estruturas. Agora eu vou para a segunda. Essa aqui é a primeira, só que essa se extinguiu. Essa primeira não existe mais. Essa primeira morre em Vargas, com o voto secreto. Agora, as outras 3 que vão aparecer aqui, 2 hoje e outras 2 na próxima hora, quando a gente reengrenar, são estruturas que estarão presentes na política brasileira na eleição do ano que vem. Na eleição do ano que vem. E na outra também, é para prefeito. Para prefeito e para... Não é, vereador? Na outra, depois da volta do Lula. A gente não participa. Então, não. A gente já Clinton. quebrou o sistema. Quem? A gente já quebrou o sistema até lá. Eu não votando porque eu não tenho essa representação aqui ainda, não é? Aí quando eu vejo o meu colega de sala propor isso na Câmara Federal, eu me arrepio. Independência das É a autonomia da eleição direta para administrador das RA. Gente, Brasília tem um marco. Brasília foi uma cidade bem cuidada até a autonomia política. Depois da autonomia política, Brasília foi entregue aos ratos, que usam a estrutura político-administrativa, inclusive a legislação, para destruir Brasília. Para fazer isso aqui, essa especulação absurda. Absurda aqui. Absurda. Entendeu? É assim, tem hora que eu paro e penso assim, onde vai parar? Como é que alguém compra uma casa própria em Brasília? Ninguém. Como? Cara, eu tinha um apartamento no Cruzeiro, vendi por 215, botei mais uma mixaria, comprei uma casa de 230, derrubei, gastei. Não gastei os 240 ainda não, mas vou gastar os 240. 500 pau a minha casa. Menos de 500 mil. A minha casa era 1 milhão, se ela estivesse pronta. Se eu enfiar mais 70 mil nela agora no início do ano, a minha casa é 1 milhão ou mais. 2 anos, cara. Qualquer casa. É inacreditável. Cruzeiro, a mais barata é 500 Não, a mais reais. para derrubar é 500 mil no Cruzeiro, 200 metros. Aquelas pequenininhas, geminadas, 380, 370, 360, 400, as de 200 do HFA. Na rua da minha casa ali tem uma casa para vender 500 mil reais, 550 mil reais. Então, isso é o quê? Isso é eleição. Porque quando vem eleição, vem o quê? Clientelismo. Gente, o que é clientelismo? Puxa uma setinha aí e anote. Clientelismo é troca de favores. Clientelismo é troca de favores. Beleza? O
Roriz dá uma dentadura. Ah, pronto, matou a charada. Aí, não é assim? Quando eu disse, por que minha mãe está ficando forte politicamente? Porque ela tem um telefone vermelho. Ela liga e fala direto com o chefe lá do Sargento O'Hara, pô. O delegado lá do Batman, pô. O xerife. Como é que é o xerife do Batman, pô, que atende o telefone vermelho? Que o chefe O'Hara é o assistente dele, o sargento lá. Aquele xerife, com cabelo grisalho, que atende o telefone do Batman, igual da City. Pois é, mas você sabe quem que é, né? Então ela tem o telefone vermelho, entendeu? E ela liga, o xerife atende, aí dá a força, troca de favores. Troca de favores. Entendeu? Então quer dizer, e é assim, o Roriz com as suas dentaduras, com os seus lotes, 33% dos votos de Brasília, gente, 1/3. Século XXI. 1/3 dos votos. Ex-coronel. Ex-coronel. Por quê? Porque deu terra. E pobre é como um bom vassalo. É fiel. Ajudou uma vez, já era. É fiel. Já era. É, exatamente. É fiel. Ele não muda. Ele não esquece, ele não muda. Se não fosse o sistema que rolou aí de ter trocado da esposa, o bicho ganhava. Não, ele já está bem desgastado. Agora, quer dizer, ele está desgastado. Tá no pé da Copa. Bem desgastado? Não. 33% dos votos não é bem desgastado, não. Ele decide a política em Brasília. Aonde ele pender, ganha. Daquela palhaçada. Olha o coronelismo aí, ó. Mas olha, com toda aquela palhaçada, ele tem 33% dos votos. Quer dizer, esses são o quê? Esses são os votos que ele tem mesmo. Independente de tudo. Depois de morto, 33% desses votos ainda dele. Esses são os dele mesmo, que não muda, só quando morrer. Entendeu? Então quer dizer, é muito, né, gente? Meu pai tem esperança dele voltar um dia. É muito para uma estrutura de mais de 100 anos. Que isso? Uma estrutura de mais de 100 anos, de troca de favores. Aliás, na época do governo Sarney, chamava política de São Francisco. Eu ainda achava um absurdo. Porque eu não sou católico, não acredito nesses santos. Mas, porra, logo eu sou Francisco, é gente boa. São Francisco é brother, pô, amigo dos passarinhos, das criancinhas, da pobreza, da formiguinha, exatamente. São Francisco é brother. É brother, entendeu? É brother, sabe qual é a história de São Francisco? Ele pegou a fruta do pai deu tudo pros pobres. Então é brother, a gente chamava o cara de política de São Francisco, porque no governo Sarney diziam isso, porque é dando. Vamos lá, o Lula, a mulher ganhou, não é? Aí no início do governo dela tem o quê? Para o início do governo tem o quê? Tem as negociações para montar a base eleitoral. Todo mundo saía da reunião com ela e dizia o quê? Nós não estamos aqui discutindo cargo. Quando fechou a base eleitoral, veio a reforma ministerial. Quem foi a reforma ministerial? Todo partido que apoia ganha, conforme o seu tamanho, a representação do governo. É o famoso partir o bolo. Entenderam, pessoal? Olha o clientelismo. Olha a troca de... Isso abre espaço para corrupção, gente. É daí que abre espaço para corrupção. Entenderam aí? Meu partido tem 40 deputados. Isso me dá o direito a um ministério e mais 3 estatais. Na hora de partir o bolo. O que eu vou fazer no Ministério das Estatais? Eu vou roubar. Para montar um caixa 2, para financiar a minha próxima campanha, para que eu permaneça com essa média de 40 votos, porque não importa quem ganha a eleição, vai precisar dos meus 40 votos. E eu vou dizer o quê? Eu preciso de um ministério e de 3 estatais. Às vezes até roda os ministérios, estatais, por um do canto para o outro, mas a finalidade é a mesma. Entenderam? Mas como é que o Lula conseguiu essa base? Como é que a Dilma conseguiu a maior base dos últimos tempos da República Brasileira? Acomodando todo mundo no poder. Aliás, o Arruda aqui ainda foi sensacional. O Arruda aqui, o Arruda tem gente do PPS, que é inimigo. Aliás, o Arruda. Eu confundo até o nome. É tão igual que eu confundo o nome. É Arruda, Guiné, eu confundo, é a mesma coisa. Entendeu aí? Quer dizer, o PPS, que foi companheiro do Roriz de primeira hora em Brasília contra o PT, que foi companheiro do Arruda de primeira hora contra o PT, apoia. Quem é o secretário de Justiça? Alírio Neto. E um detalhe interessante, hein? Paulo Otávio, Arruda, Roriz.
até aqui com a justiça. Quem é o secretário de justiça? O brother. Chegar. O companheiro de sempre. Não é o Homem-Aranha, não, né? É o companheiro de sempre. Não o amigo, né? O amigo é o Homem-Aranha. Tá? Vocês estão sacando? Vocês estão sacando? E até hoje é do mesmo jeito. É do mesmo jeito. Um novo DF. Mas é uma lei da natureza. Hã? É dano que se recebe. É dano que você recebe. Entendeu? Então, entenderam que política é jogo de interesses. Política é jogo de interesses. Ok? Esse é o grande problema. O grande problema. Tá? Por exemplo, já estão começando a falar, agora eu vou lá para a cidade, eu ouço de um e de outro lá. Então quando eu ouço, o pessoal está querendo sua mãe aí. Aí sabe o que eu digo? E besta é esse povo de não querer a minha mãe. Porque aqui vocês não vão arranjar alguém que tem vontade de ajudar o povo, não. Depois dessa velha aí, tá difícil. Então, ai do povo de Teresina, de Goiás. Se não quiser a velha. Teresina de Goiás. Se não quiser a velha. Porque a velha quer trabalhar pro povo. Entendeu? Usa o esquema, mas não é benefício próprio. Entendeu? Agora, usa o esquema. Se não usar o esquema, Não consegue nada. não usar o esquema, tá fora. Ok? Se ela não tem uma deputada, ela não fica forte. Ela não faz favor. Perceberam aí? A estrutura é assim. A estrutura é assim. E por isso tem que corromper. Por isso não acaba com a corrupção. Se une aos corruptos no poder. Para dar estabilidade. Para a coisa continuar do jeito que ela é. Ok? E assim, é todo mundo trocando favor. O pobre está querendo lote, querendo a cesta básica, a dentadura. A classe média quer a bolsa universitária, quer o emprego. A classe alta. Gente, olha essa festa aqui no final da Zona Norte. Atacadão ganhou. Extra ganhou. Carrefour ganhou. Né? Gente, eles compraram esses lotes, concessão de uso por 30 anos. Eles não pagaram nada por esses lotes. E ainda são renováveis. Entendeu? Entendeu? Horroriz, dane-se para os outros aí. Sacaram? E esses caras têm interesse em injetar dinheiro na campanha. Por isso que campanha tem que ser caro, tem que envolver dinheiro. Por isso que tem que ter propaganda. Para ter gasto de dinheiro. E carro rodando. E os bens estão lá bandeirando. Mas não tem uma lei que tenta deter esse clientelismo, o poder econômico no processo eleitoral? Lembra que antes dava camiseta, boné, fazia showmício? Agora não pode, né? E por que não pode? Para que não haja abuso do poder econômico. Pode contratar gente para trabalhar na campanha? Pode. Para trabalhar. Pode. Sua mãe é um candidato que não tem grana. Vai contratar quem? Hein? O Paulo Otávio é um candidato que tem muita grana. Ele não pode contratar 2.000 pessoas. De famílias pobres que tem 6 votos em média cada um. Porra, 2 vezes 6 já deu 12 mil votos. Só nessas contratações. Entenderam, pessoal? Quer dizer, olha a lei. Pode botar carro para rodar, até para carregar os outros. Antigamente dava comida, dava festa. Trazia os cantores. Tudo. Então as leis vão devagar, dando umas aparadinhas, entendeu? Na última eleição tinha aqueles carros aí que ficavam parados. Era uma perturbação no juiz. Exato. Pelo amor de Deus. Essa é a democracia que eles querem levar para Cuba. Ave Maria. Entendeu? Aliás, Cuba já tem um sistema democrático de governo. Lá não tem a campanha. Lá o povo vota para escolher os deputados da Assembleia Provincial. Os deputados da Assembleia Provincial votam entre si para escolher os deputados da Assembleia Nacional. Os deputados da Assembleia Nacional votam entre si para escolher o presidente e os 5 vice-presidentes. Eleição indireta igual nos Estados Unidos. Agora, como é que é a eleição em Cuba? No mural, bota o currículo vitae. Esse é o máximo da propaganda em Cuba. O resto nós aqui chamamos de caô. Ok? Lá é conversa no pé do ouvido mesmo.
É trabalho prestado à sociedade, que capacita o indivíduo a assumir funções políticas, para cuidar da sociedade. Entenderam? Não entra dinheiro para empresário comprar a eleição com troca de favor. E o grande problema do troca de favor, para a gente encerrar, sabe qual é o grande problema, gente? É que o pobre come a migalha. A classe média lambe o prato. E o rico come o banquete. Come o banquete. Entendeu? Enquanto o pobre ganhou o lote sem medo lá em Arapongas e foi jogado lá. Não é isso? O classe média teve a legalização do Vicente Pires. Classe média baixa. Não é? E o extra ganhou 50 mil metros quadrados aqui na porta da trem. Estão sacando? Troca de favores. Está vivo. Para a próxima aula, se quiser anotar, os outros dois são compadrio, certo? E além da relação de compadrio com padre, a coação. Sabe o que é coação, né? Se você não sabe, o bonde do Tigrão. Então martelo, martelão, para dar muita pressão. Ok? Coação, certo? O bonde do Tigrão realmente era demais, né? Pô, as letras com forte conteúdo histórico. Fazer umas questões aí com as músicas do bonde do Tigrão para você. Falou? É um sonho meu, sabia? Dá pra fazer altas questões. Então, um grande abraço. Até semana que vem. Esses caras